na categoria de base. Tá começando mais um Categoria de Base, podcast aí feito pra classe trabalhadora. Zé. Gui, mais um, hein, carinha? Tamo Mais junto. um. Reta final, ano tá acabando, hein? Nossa, cara, graças a Que bom. Puta. Mano, eu vou falar pra você, bicho. E até pedir perdão é que nós nem é 6x1. É verdade. Nós já tá no talo do limite, talo. no Imagina limite. o cara que era 6x1. Você é louco, Tá maluco, mano. bicho. Tá Todo maluco. mundo cansado, né? Aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né? Vai chegando dezembro, vai todo mundo empurrando já, né? A gente quer parar, né? Dezembro- Os gringos acho que não conseguem entender, porque pros gringos, acho que, principalmente pra galera que é da Europa, é tudo julho, né? Que é as férias deles e É que tal. o nosso é novembro, nós já vai, tipo Já assim, vamos mano. empurrando. O primeiro pneu, o segundo já arriou. Já. Mano, já tá ali andando com o carro, trocando pneu, tá foda. Total murcho, pneu murcho. Sim, mas acho que também tem tudo a ver com o caos que a gente vive, né? Se você anda de carro, muito trânsito. Se você anda de metrô, hoje eu vi uma matéria na SPTV lá, mano, os caras botando a véia pra fora no soco, de tão cheio que tava o trem da CPTM. Sim, sim. Então, eu acho que um dia no transporte aqui, em qualquer cidade caótica do Brasil, vale a 3 dias de trabalho já. Tranquilo. Vale, total. Mas Porque hoje- somos super explorados, né, Gui? Exatamente. Hoje nós estamos com uma pessoa aqui falando de superexploração. Super, Soletre, superexploração. super exploração. Nós estamos com uma convidada maravilhosa. Zé, você que sempre faz as honras, por gentileza, é a saideira. É a saideira. Depois dela, vai ter outra categoria. Meu amigo, a gente precisa descansar também. Não, é que não é coisa. Deixa é o trabalhador mínimo, sossegado. é o mínimo, Entendeu? né? Não vamos incomodar o trabalhador nas férias dele pra ficar de papinho aqui com a gente. Exato. O Marcelo aqui do estúdio precisa descansar, o Johnny já tá descansado, Também. mas o restante da galera precisa dar uma dormida. Exato, Então, cara. por gentileza, Zé, o que nós estamos recebendo Cara, ó, aqui hoje? mais um convidado que eu considero uma amiga também, conhecida de muitos anos. Devo conhecer assim há mais de uns 25 anos por aí. E, cara, de uma profissão que é o seguinte, meu irmão, na hora que o bicho pega, é só essa profissão pra ajudar nós. Sim, sim. Não tem jeito, irmão. Pode ser saudável, o que for. Na hora que acontecer alguma coisa, um piripaque... E eu não tô falando de médico, viu? Não é médico que eu tô falando. É enfermeira, Aê. Heloísa. Aquela hora que não sai as palmas no áudio. É isso aí, Elô. Elô, obrigado Bom, por ter eu vindo, como viu? já Obrigada. conheço há muitos anos, chamo de Elô. E você vai chamar de... Pode Vou ter que chamar de chamar Elô ela. também, Então é né? Heloísa, Elô, né? Heloísa. Ó, Elô, Elô. Estamos com a Elô aqui. Amigo de quantos anos vocês são amigos? 25 anos. Ixi, acho que desde os 14, 14 né? ou 15, né? É, isso aí. 22 anos, 22 anos. mais ou Caramba, menos, ainda né? bem que cara, a vida de vocês tomou rumos diferentes, né? 22 Ô, anos, 22 anos. Se reencontrando aqui no... Bota exclusivo aí na tela, Paixão. Pô, reencontro depois de 25 anos. Tô me assistindo aqueles programas de domingo. Não, meu velho, pior que não é reencontro. Não. Ela já Deus foi olha. aniversário do meu filho. Não, mantiveram né? contato com certeza. Né? Claro, claro. E você trabalha... Conta um pouquinho dessa trajetória sua, que aí depois a gente larga a Paulo que a gente tem pra perguntar, só pra entender mais ou menos como que Bora foi lá. sua chegada até aqui. Aham. Então, eu sou enfermeira, né? Hoje eu sou professora na Faculdade de Enfermagem da Unicamp, né? Então, eu formo enfermeiros. Me formei como enfermeira em 2008 pela USP, né? Pela Universidade de São Paulo. Aí fiz licenciatura para formar profissionais de nível técnico, né? Auxiliares e técnicos, que aqui no Brasil a gente tem várias categorias diferentes de enfermeiros, né? Então, dá para a gente ficar falando dias e dias sobre as diferenças de classe, diferença de tudo na enfermagem, né? Então, me formei na licenciatura, depois fiz mestrado e doutorado porque eu queria ir para a área de pesquisa, né? Então, eu sou cientista na área de enfermagem. Me formei também em epidemiologia e hoje eu sou professora na área de enfermagem, né? Na faculdade de enfermagem, mais especificamente na área de saúde mental, né? Nesse tempo aí já atuei em serviço de saúde mental, já atuei em formação de estudantes, já fui estagiária de pesquisa, já fui enfermeira assistencial aqui no Brasil, fora do Brasil, enquanto eu estava fazendo estágio de pesquisa fora, né? Fora onde? Nos Estados Unidos. Porra. Né? Eu tava velho. fazendo... What the fuck, man? Você foi aqui em Sorocaba. Aqui. Tá louco. A galera que eu estudei era assim, viu? Isso- Essa era a galera. Isso que eu não quero, por isso que eu não Era essa reencontro meus galera. amigos de escola, porque eu quero foder muito. Eu estava fazendo um ano do doutorado fora, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na prática lá também, com pessoas que usavam álcool e drogas, né? Que é parte da minha formação aí na saúde mental também. Álcool e droga, você diz... Podemos falar aqui, né? Acho que depois multa essa cocaína.
Na verdade, lá especificamente eu trabalhava com adolescentes, jovens adultos que usavam álcool e maconha e tinham restrição na carteira de motorista e eram obrigados a fazer tratamento para recuperar a carteira de motorista, porque tinham aquilo que eles chamam de DUI, né? Driving Under Influence, que é dirigir sob influência de álcool e drogas, aí era parado. E aí você tinha que fazer no estado que eu estava, que era Illinois, eu estava bem perto de Chicago. Era um lugar, uma cidade que para onde iam algumas pessoas que tinham problema ali com as gangues de Chicago e iam meio fugidos para lá. Então, tinha uma galerinha ali que estava nessa fase aí, né? Então, eles vinham fazer um tratamento que era obrigado pela corte lá, né, pelo juiz. E eles ficavam 13 horas, né? Na primeira vez que isso acontecia, eles eram obrigados a fazer 13 horas de tratamento, né? Então, eu fazia parte da equipe lá que fazia avaliação inicial, acompanhamento deles, né? Para eles poderem recuperar a carteira de motorista. Sim. E é isso, assim. Então, essa é uma área pouco procurada pelos enfermeiros, né? Que é a área da saúde mental. Aqui no Brasil, isso, né? Em outros países existem diferenças, né? Mas aqui no Brasil é uma área pouco procurada. Mas eu tenho trabalhado aí nessa área, mais especificamente com pesquisa, né? Desde 2008. Desde 2008. Muito louco. Minha mãe era auxiliar de enfermagem. Né? Foi, né? Tá atuando lá em cima agora. E ela trabalhava em 3 empregos, né? No São Luís, no Jesus e no Matarazzo. Aí depois no Matarazzo, sei lá, é o que é aí. Hoje é outro bagulho, né? Matarazzo é um prédio hoje, né? Não mais um Virou hospital. tipo um espaço meio com shopping, um negócio. Não, Airbnbzão. Tipo, Tudo. mano, um dos lugares mais caros pra você se Ali, hospedar né? em São Paulo é lá. A diária é não sei quantos É mil. o quê? Hotel né? 6 estrelas. Pra você ficar lá em cima, mano, a diária acho que é 50, 20 mil euros, sei lá. Caro pra caralho. Cara. E era um hospital mal maneiro e tal. Enfim. Auxiliar de enfermagem. Então, minha mãe trampou muito nessa área, mas é muito louco, porque parece que o pesado, tipo, o médico ele realmente só vai lá e as meninas lá vai te dar injeção, vai não sei o quê. E aí o grosso fica com as minas mesmo da enfermagem, que é dar banho, se tiver que dar, trocar o paciente. Às vezes o cara tá cagado, sei lá, tem que trocar o paciente. Mas a pergunta que eu queria fazer é, com essa onda dessa galera que... Não tem outro termo, né? Eu acho que é invadir hospital pra ficar vendo se o funcionário tá trabalhando ou não tá trabalhando. E às vezes ele tá ali numa hora de descanso. Tipo, vídeo Gabriel Monteiro, não sei se você soube, teve no Brasil. Esses caras que invadiam o hospital à noite, porque as pessoas não estavam sendo atendidas. E aí botava a culpa nos enfermeiros e nos médicos, falando que eles não estavam trabalhando. Só que quem vira uma madrugada tem direito a descanso, né? Sim, Como claro. que você via essa situação das invasões, assim, pra ganhar like e tudo mais? Então, infelizmente eu vi, né, o episódio que vocês gravaram com o Thiago, eu acho que essa coisa da explosão das mídias sociais, dos conteúdos, né, que as pessoas produzem, explica muito isso, né, essa coisa da busca constante por atenção, né? Esse caso específico que você está falando, eu não sei, mas na época da Covid a gente enfrentou muito isso, né, nos hospitais de campanha, de gente invadindo o hospital de campanha e, por exemplo, filmando o lugar onde tinha maca e falando que o hospital estava vazio. Que o leito estava vazio, que não né? era nada disso que estava rolando. Então, isso, infelizmente, assim, é coisa da desinformação, né? Epidemia da desinformação. E isso dá, quanto mais isso dá audiência, mais é visualizado, mais o algoritmo joga lá para as pessoas verem, monetiza, e a gente sabe a fórmula matemática que isso tem, né? Então, esse é um conteúdo que é consumido, né? Chama atenção, claro, né? Se você vê ali, médico, enfermeiro não está trabalhando, você vai parar para ver o que é, né? A gente tem essa... na verdade, isso não é nem algo que a gente precise se sentir culpado a respeito disso, né? Eu, como sou da saúde mental, toda vez que a gente está passando, por exemplo, no trânsito e vê um acidente, que a gente tende a parar, querer olhar, né, para a tragédia e tal, nada mais é do que o nosso corpo querendo se preparar para se proteger de uma situação semelhante, né? Então, muita gente fala assim, lá vem os urubu querendo ver o que aconteceu. Na verdade, todo ser humano tem curiosidade pela desgraça, né? Então, se você vê um vídeo ali, não tá trabalhando, você vai querer investigar, vai querer dar ibope para esse tipo de coisa,
Porque é uma forma do seu corpo, da sua cognição, né, da sua saúde mental, enfim, você tentando se proteger, né? Então, poxa, quer dizer que amanhã pode ser eu, né, nesse hospital aí, precisando de ajuda e não vão me ajudar. Posso ser eu amanhã batendo o carro. Como será que foi esse acidente? Ah, tem uma notícia lá, sei lá, de um sequestro de uma criança. Pode ser o meu filho. Deixa eu dar ibope para essa notícia. Por quê? Porque você quer se proteger, né? Então, tudo isso tem explicação, né? A questão é que muitas vezes essa informação... Então, o problema não é a informação. O problema não é você querer dar atenção a essa informação. O problema é a informação estar equivocada. Vocês estavam brincando aí com escala 6x1. A enfermagem vive assim, desde sempre. A gente está lutando por isso, pelas 30 horas, não sei se vocês já ouviram falar, né? Os sindicatos, as organizações de classe da enfermagem lutam há muito tempo pelas 30 horas da enfermagem, não 40, né? Para reduzir a escala 6x1. Porque a vida das pessoas está na nossa mão, a gente não tem tempo para descansar, hospital lotado, aquela coisa que você não pode parar para tomar um café, você não pode fazer uma hora de descanso, ainda tem gente que vai lá filmar, né, e falar que a pessoa não está trabalhando, né? Então, isso é realmente muito complicado, mas eu queria só voltar numa coisa que você mencionou, né? Você estava comentando da sua mãe, a sua mãe era auxiliar de enfermagem, é isso? Concursada lá, foi acho que a terceira. Onde, desculpa? Lá no Menino Jesus. Que não é aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Ah, tá. Na Que Brigadeiro é dos Antônio, sei, ali com sei, a sei. Rosa Inglesa. Sei. No Hospital do Menino Jesus. Aliás, eles tinham, não sei se ainda é assim, mas eles tinham uma atenção à saúde da mulher muito boa, né? A parte de... Esse é o Pérola Byton. Não. Eu não sei se é o Menino Jesus daqui ou se é o da Zona Norte. Tem o Hospital do Menino Jesus que tem a parte de partos, que é muito boa. Não o Pode ser que Pérola seja Byton. esse, pode ser que é esse, porque é hospital infantil, então eu suponho que Ah, tá. tenha com certeza. Enfim, mas uma coisa que eu queria voltar é que você estava falando, né, da questão da sua mãe, depois você falou, né, do serviço pesado que fica, né, para Chegar com dor nas costas pra caramba. Sim, então, isso é uma coisa que para mim, né, e para todo mundo que estuda a enfermagem como profissão, né, no geral, é algo que chama muito atenção, né, porque a gente tem uma construção da enfermagem como uma profissão de cuidado, né? Que é muito diferente, por exemplo, do que você estava trazendo lá da medicina ou das outras profissões da saúde, né? Que a gente sempre fala. Tem uma frase de uma professora, de uma pesquisadora da enfermagem que é bem legal, eu acho muito bonita, muito profunda, que ela fala assim, que a enfermagem, ela é a profissão da presença, da permanência, e não da visita, que é o caso, por exemplo, da medicina, da nutrição, que é aquele profissional que passa a visita no hospital, né? Não sei se vocês já ficaram internados ou já acompanharam alguém alguma vez numa situação como essa. Você tá lá na enfermaria, passa uma visita do médico, do nutricionista, do fisioterapeuta, faz o procedimento ali com você e vai embora. Mas quando você tá ali sendo cuidado, né, naquela coisa longitudinal, quem cuida é a enfermagem, né? Por isso que o pesado fica para a enfermagem, né? Então, a nossa função ali, né, enquanto equipe, e aí sem diferenciar por classe por enquanto, é manter o paciente o mais saudável possível, com mais autonomia possível e livre de riscos o máximo que for possível. Então, por exemplo, eu tô vendo que o paciente tá sujo, né? Por que ele precisa de um banho? Porque eu preciso reduzir o risco de infecção desse paciente. Eu preciso que ele aumente o bem-estar dele, né? Então, por exemplo, na minha faculdade, a gente tem áreas do conhecimento nas quais a enfermagem é dividida. A saúde mental, que é a minha área, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adulto e do idoso, né? Então, a gente tem o foco na melhoria do estado geral do usuário, da pessoa, né? Do usuário do SUS, no caso, eu estou dizendo, né? Do usuário do sistema de saúde. Enquanto as outras profissões, vamos comparar com a medicina, que é o mais, mais valorizado, né? Tem aquela coisa, assim, da representação social do que é o médico, né? Na medicina, por exemplo, as áreas são concentradas nas patologias, que são as alterações, né? Então, a psiquiatria, né? Que é a alteração psicopatológica, enfim, Ortopedia, não. a ortopedia, né? Então, você tem uma concentração naquilo que tem alteração, né? Então, você vai ao médico, por exemplo, às vezes ele olha ali seu exame, ele procura uma alteração da função, né? Algo que está funcionando da forma equivocada, que precisa ser corrigido ou com uma medicação, ou com uma abordagem cirúrgica, enfim, ele tem um foco naquilo que está com a função alterada,
né? Enquanto a profissão da enfermagem, por esse cuidado longitudinal, ela tem esse foco na manutenção do estado da saúde, do bem-estar, né? Então, por isso o foco na saúde, né? Então, o nosso olhar, ele é diferente, né? Tanto é que quando a gente busca, tem algumas coisas bem interessantes que quando a gente busca, por exemplo, sucesso na nossa atuação profissional, quando a gente compara os desfechos lá em alguns gráficos específicos que a gente faz análise estatística, quando a gente vai fazer, enfim, análises sistemáticas e tal, o nosso gráfico em comparação ao da medicina é invertido, porque a gente busca aumento de saúde e eles buscam diminuição de sintomas, por exemplo, né? Então, tem um foco diferenciado. Então, a enfermagem ela é uma profissão da permanência, né? De estar junto, de fazer junto, com vistas à autonomia. Então, tem um diferencial aí já que eu já considero, quando as pessoas vêm me procurar e falam, por que você é enfermeira, né? Eu sempre falo, porque quando eu fui descobrir, né, de verdade, quando você tem uma aptidão para a área da saúde, tudo que as pessoas falam é da medicina, né? Mas quando você percebe que o que você quer é estar ao lado das pessoas, é cuidar, é fazer isso, né? Aí você vê que você tem muito mais a ver com a enfermagem, por exemplo, né? Sim. E aí, mas uma coisa que é muito interessante nisso que a gente estava conversando é que você falou lá da sua mãe como auxiliar de enfermagem e como o trabalho pesado ficava para ela. Um recorte importante que a gente tem aqui no Brasil é que 60% das auxiliares e técnicas, eu estou falando no feminino porque a maior parte é Com mulher, certeza. Fazia né? muito no meu hospital já. 60% das auxiliares e técnicas de enfermagem são negras, né? Enquanto que nas enfermeiras, que são as que têm o nível superior, isso se inverte. 40% a 30% delas são negras, né? Então, tem um recorte racial que segura as mulheres negras na profissão de auxiliar e técnica de enfermagem, que carrega o peso daquilo que é realmente mais difícil, por exemplo, dar o banho, trocar a cama, ajudar o paciente ali a se mobilizar, né, de um lugar para o outro, tal. Enquanto as funções mais gerenciais do cuidado, que também são importantes, mas assim, na parte de prover insumos para o cuidado, a parte de administração hospitalar, tal, fica com aqueles profissionais de nível superior, que também são mulheres, mas brancas, né? Então, a gente tem um corte racial que enfim, explicado por toda a questão da desigualdade do nosso país, né? Mas que é muito sintomática, assim, de quem tem acesso ao ensino superior, né? E teve um estudo que foi feito pela Fiocruz recentemente que mostrou muito isso, que essas funções que são muito importantes e que garantem, né, que nem você falou assim, na hora que você se ferrou, quem tá lá é o auxiliar, o técnico de enfermagem, na maior parte das vezes, foi quem mais morreu de Covid, é quem mais adoece, né, quando a gente vai levantar a carga, né, das doenças em saúde, e é quem ganha pior, assim, né, tem alguns dados da Fiocruz que, assim, que 30% dessas pessoas ganham menos que um salário mínimo, né, então é aquele cara que trabalha 6 por 1, ele ganha menos do que um salário mínimo para fazer um serviço muito pesado e que faz toda a diferença na sobrevida das pessoas, assim, na sobrevivência das pessoas, sabe? Total, né? Absurdo. Então, a gente está falando de uma violência de classe, né, e de raça que vem acontecendo no Brasil há muitos anos e está acontecendo agora e vai continuar acontecendo, porque não tem um olhar para isso, assim, sabe? São pessoas que gostam do que fazem, que querem continuar nessas profissões, né, da área da saúde, mas que tem uma barreira para a sua profissionalização, que são as desigualdades, né, sociais. Sociais totais. Eu até tive uma situação agora, recentemente, com contato com enfermeira, né? Porque, assim, meu pai, ele tem 77 anos, né? Bom, falou que parou de fumar agora, né? Mas ele teve um caso de um pouco de sangue nas fezes um dia e foi para o hospital. Já chegando lá, fez exame de hemoglobina e estava baixo, mas assim, tipo, despencado, assim, acho que nível 6. E acho que pode ter infarto numa certa idade. Teve que tomar a bolsa de sangue. Entrou para tomar a bolsa de sangue. A gente tomou um maior susto, porque ele estava bem. Mas a gente não sabia que para assumir hemoglobina depois de uma idade é só com transfusão, né? Beleza, aí ali ele ficou 20 dias na UTI. Por quê? Ele teve que tomar 2 bolsas, aparentemente estabilizou e voltou a cair.
e ele teve que tomar mais 2. Então ele tomou 4. Na quarta bolsa, eu não sei se o acesso já estava um pouco velho, e ali foi causa de uma bactéria hospitalar, né? Que de origem da pele e tal, que ela pode atacar pulmão, coração ou olho. Meu pai já com... Aí fez exame, a carótida já com 85% obstruída, já tinha tido AVC e tal. Então já era um risco. Então eles falaram, agora você vai ficar aqui até acabar o tratamento com antibiótico de 15 dias, a cada 4 horas um antibiótico. Então ali, cara, eu fiquei... Eu e minha irmã, que a gente revezava, e de vez em quando minha mãe, porque eles são separados, ela foi só pra ajudar mesmo. Mas a gente ficou revezando. E eu fiquei olhando o hospital, velho, tipo, meu pai já tinha tido AVC, mas ele ficou muito rápido com o AVC, coisa de 5 dias só. Agora 20, o hospital realmente é o que a Elô tá falando mesmo. Ele mostra um cenário muito de classe e cor no Brasil, Sim. né? Porque, tipo, você não vê nenhum médico negro, até aí na estrutura brasileira, mas é isso. Você vai vendo cada profissão. Então, entra alguém pra limpar, ou é preto ou é pardo. Sim. O quarto. Entra fisioterapeuta, E aí se for tem... branco, é nordestino. É nordestino, né? Aham. Se vai fisioterapeuta, aí depende. Tem a branca, tem a parda, né? Aí você falou, auxiliar, a maioria é negra e parda. Enfermeira, aí é parda e branca. Mas você vai vendo um cenário Sim. ali, velho, tipo, que você fala, caraca, mano. Tipo, Exatamente. é um cenário de classe e cor no Brasil pra cada profissão, né? E aí Mas é chega a assim no chefe mundo- de hospital, aí ela é brancona. E é assim no Cara mundo de gringa inteiro, mesmo. É assim no mundo inteiro, porque É. os enfermeiros nos Estados Unidos, eu acho que é... Não é indiano, porra, porque tem uns comediantes de stand-up lá da gringa eu acho que é indiano, sim, que eles fazem show e aí... Ah, levanta a mão. Não sei se é indiano, não quero comentar xenofobia aqui, mas vai que vai, né? Quem que é indiano? Levanta a mão, beleza. Das minas que é indiana, quanto são enfermeira? Aí ninguém baixa a mão. Então é um recorte mundial Também. mesmo, tá ligado? Sim. Tipo, lá, por exemplo, as enfermeiras lá não é branco, entendeu, mano? Ou é preto ou é de outro. Também, ou seja, vão explorando uma classe abaixo, né? E supervalorizando outras, né? Sim. Eu vi um recorte na internet esses dias que foi muito louco, que falou assim, cara, você fica valorizando o médico e tal. Eu não tenho nenhuma bronca com o médico, mas eu acho que ele não deveria ganhar esse tanto em detrimento do... Bom, eu vi o rolê que minha mãe passou, não é que eu sou contra o médico, mas que ele deveria ganhar... Ou quem trabalha lá ganha a mesma porra, ou não tem negociação pra isso, porque... O cara falou, pô, beleza, o cirurgião, pô, leva toda a fama. Pô, se fiz cirurgia, salvei a pessoa. Foda. Mas e o cara que limpou os Sim. instrumentos que ele trabalha? Sim. E o cara que tá ali, pô, bisturi, não sei o quê. E pra ele chegar lá, teve um enfermeiro que deu um salve. Ou um auxiliar e tal. Por que, tipo, o cara que fez assim, ó, Vlau, ele é o popstar que ganha mais. Não, total. Se todo mundo travar... Então deixa o médico fazer tudo sozinho, porra. Ele ganha 40, 50 conto. Exatamente. Mano, então vai você de ponta a ponta nessa Sim, porra né, aí. e essa parada só pra finalizar do escala 6x1, e ali eu tive muito contato com o enfermeiro, e você acaba até fazendo um coleguismo, né? Você já tá tanto tempo no quarto, você conhece um ou outro ali, pô. E é isso, né? A escala 6x1, o desgaste, você percebe físico das pessoas mesmo, mental, né? De ficar tanto tempo ali numa UTI fechado, sem janela, porque era um andar que era de UTI sem janela. Então, quando você sai e vê a luz, você fala, nossa, ufa, vê a luz, né? Sim. Então, assim, e o desgaste, né? Então é isso. Você é louco, minha mãe viu o Grey's Anatomy, cara. Ela trabalhava, porque era Menino Jesus à noite. Aí era 12x36. Aí ela São Luís à tarde. Aí na outra noite que era pra descansar do 12x36, ela tava no Matarazzo. Múltiplos vínculos, E- né? e Pra aquela- você conseguir dar conta, né? Se em cada um você ganha menos de um salário mínimo, você precisa ter uns 3 para sobreviver, E às né? vezes vende, É e às vezes isso. vende a folga, né? Porque agora já tem um isso. monte de empresa que vende a folga. Tipo assim, Isso. eu lembro que, pô, não podia... Se quisesse dormir com meu pai, tem enfermeiro que já, né, presta É o esse home care, serviço. Então, às vezes, a pessoa na folga ainda tá vendendo a Sim. folga, né? Sim, com Cara, certeza. então, essa exaustão, assim, tá na profissão? Não, e você pergunta pro cara lá, pro auxiliar de enfermagem onde ele mora, é super longe e tal, ele precisa de 2, 3 horas de deslocamento para chegar, Sim. né? E... Não, pode falar. pode Quando a gente tá aqui, pode... a Não, câmera beleza. tá... Ele precisa de 2, 3 horas para chegar no trabalho, Ele precisa de 2, 3 horas para chegar no trabalho, né? Sim, sim. Vai pegar aquele plantão, né? Gigante. Gigante. Ele vai
trabalhar muitas vezes em 2, 3 lugares para dar conta de um salário, né? E é interessante porque eu trabalhei também numa pesquisa que avaliava alguns serviços de saúde e a gente ouvia os gerentes, né, falando coisas do tipo, olha, a gente contrata um médico, por exemplo, no concurso dele tá falando, né, 40 horas de jornada de trabalho. O médico chega pra gente e fala assim, olha, tudo bem, só que dessas 40 horas eu vou fazer 10. Porque eu tenho meu consultório particular, né? Olha. Então, dessas 40 eu vou fazer 10. Ele vai receber, sei lá, 15 mil, que tá lá no concurso, né? Do Sim. salário do concurso, enquanto o colega dele, que é auxiliar de enfermagem, que trabalha no mesmo serviço, vai receber, sei lá, 1.500, né? Para trabalhar 40 horas, mas ele vai aparecer 10 horas no serviço de saúde, né? E aí sim. A gente vê, por exemplo, o médico, né? Teve uma época aí que teve uma emissora de TV que mostrou, se eu não me engano, foi em Osasco, que o profissional lá, o médico, ele chegava, batia o ponto, saía, dava uma corridinha de Cooper no parque em frente ali ao hospital. Ele entrava para bater o ponto já com a roupa do Cooper, que o parque era na frente do hospital. E de lá ele ia embora, né? Ele só batia o ponto e ia embora. E aí foram lá entrevistar ele e tal, ele foi embora, fugiu, né, da entrevista, tal, nem deu entrevista, né, o jornalista lá, o repórter foi falar com ele, e então tem muito disso, né, e isso também, né, em grande parte porque tem essa valorização social, né, do profissional médico, que obviamente é um profissional importante, importantíssimo, né, todos os profissionais de saúde, a gente trabalha numa lógica da interdisciplinaridade, né, na saúde, e para a gente funcionar como, por exemplo, né, eu falo muito de SUS porque é isso que eu formo profissional para o SUS, né? Mas para a gente trabalhar na lógica do cuidado integral no SUS, né, a gente precisa de todos os profissionais. Mas, por exemplo, eu trabalhando na saúde mental, a gente está com uma dificuldade hoje absurda para contratar terapeuta ocupacional, para trabalhar nos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, onde a gente cuida de saúde mental, né? Um dos dispositivos mais importantes para o cuidado de saúde mental hoje, né? É na nossa rede. A gente não consegue contratar terapeuta ocupacional, porque a gente forma pouco no Brasil e porque o mercado privado está muito melhor para o terapeuta ocupacional do que o SUS. Né? A gente tem hoje um monte de gente vendendo aquela terapia ABA, que super paga muito bem, assim, para TO e para psicólogo, né? Enfim, tem várias questões relacionadas a isso, um boom de diagnóstico de transtorno do espectro autista, que muita gente fala que é desnecessário e tal, mas não vem ao caso. A gente não consegue contratar TO para a rede pública, né? E, ao mesmo tempo, sai um monte de edital, né? Obviamente, para contratação de profissionais médicos, por exemplo, que tem uma valorização salarial maior do que profissional TO. Então, não é só... O que eu estou dizendo é que esse argumento de que tem uma falta de profissional no mercado não é a única justificativa, porque senão o salário do TO já teria subido muito nos concursos ou nos processos seletivos de contratação, né? Então, não é só isso, né? A gente sabe que o médico ele tem um corporativismo que protege, enfim, né? Tem uma série de outras questões aí que tem a ver até com a formação, né, da nossa sociedade, né? Tem aquela coisa até de legislação imperial que Dom Pedro falou que a partir de agora os médicos serão chamados de doutores, né? Então tem uma coisa de classe, né, que vem lá da formação do Império, né, no Brasil. Então são coisas que a gente não consegue desfazer, né, do pensamento das pessoas tão rápido. Então, por exemplo, né, eu estava conversando com uma colega, eu fui a um evento de enfermagem recentemente, eu estava conversando com uma colega de Portugal, que ela estava falando que lá em Portugal, se você é um profissional do nível superior, por exemplo, um enfermeiro do nível superior que não tem uma especialização, e você vai para o mercado de cuidado, né, você vai para o hospital ou para o serviço de atenção primária e tal, não importa a sua especialidade, o salário é o mesmo. Então, você trabalha com saúde da mulher, você trabalha com saúde mental, você trabalha com clínica médico-cirúrgica, que seria, por exemplo, cuidado hospitalar. O salário é sempre o mesmo, definido pelo
pelo piso salarial, todo mundo ganha a mesma coisa. Sim. Então, é um salário, um método mais justo, né? Então, não é como aqui, por exemplo, que, sei lá, o município de Piraporinha do Bom Jesus pode pagar menos do que um salário mínimo e valorizar menos o profissional da saúde mental do que o profissional hospitalar, por exemplo, né? Então, tem uma padronização já salarial, né? E que a gente não tem não um alcança piso da aqui. saúde? A gente tem o piso Sim. que não é respeitado em muitos municípios, Tá né? louco, os enfermeiros estão numa treta com Sim. coisa mocota já que... Não, porque digo, é sempre anunciado que estão Sim. tentando acabar com o piso da saúde e da educação. Eu pensei Sim. que houvesse, pelo menos dentro da rede SUS, algum... Então, eu não consigo entender nem como, né? Aí, eu acho que a gente precisaria conversar até com alguém que trabalha nessa área trabalhista, né? Um advogado trabalhista. Como que quase 30% das pessoas que responderam à pesquisa trabalham um turno integral e recebem menos do que um salário mínimo. Velho. Né? Como que isso é possível? Eu não tenho a resposta para isso, Mano, né? os Mas foi enfermeiros dado de tá doido. pesquisa. E o Corém tem que estar em dia, né? Não vai Então. pagar o Corém pra você ver a merda que você arruma. Exatamente, né? Aí você está, inclusive, fazendo a prática legal da enfermagem, né? Exato. Se você não tem a autorização, né, do conselho Sim. para praticar, né? Então, não sei dizer como que é possível isso, né? Sim. Não tenho uma Caramba. resposta para essa pergunta. E Eloy, como você foi... Eu não sei Beleza. se você vai pra longe, eu queria perguntar do CAPS, até porque Ah, a então gente vai, tem... gira no CAPS. Boa. O CAPS é importante que a gente tem um menino aqui mexe com a câmera e tal, com a gente aqui. E é importante porque ele é um menino que, enfim, né, não pode ter acesso ao CAPS, ele não tá tendo na perto da casa dele. Mas tira uma dúvida, o TO, né? Uhum. Ele recebe muito pouco lá. Qual que é o salário dele se eu for atuar hoje trabalhar no CAPS? Então, eu sinceramente diria para você assim que depende. Eita. A resposta sempre depende. Uma média. A gente tem uma coisa muito séria que é a privatização da saúde, né? Sim. Então, a gente tem as organizações sociais que tomaram conta dos serviços de saúde, né? Dependendo da OS que toma conta do serviço de saúde ao qual você está se referindo, ela pode pagar muito bem ou ela pode pagar muito mal, né? Quando a gente falava de concurso público para serviço municipalizado, os salários eram bons, né? Sim. Os salários eram, na sua maioria, né, controlados, né, pelos concursos, tinha estabilidade, a gente conseguia lutar enquanto classe de profissionais de saúde, da saúde mental, que a gente, enfim, tem essa luta coletiva de muitos anos, né? O movimento dos trabalhadores da saúde mental é muito potente, né? Mas hoje isso é muito pulverizado, né? Por essa privatização aí da saúde, né? Então depende muito da OS. Depende. Né? Aqui, a gente fez um levantamento muito rápido esse ano e a gente viu uma variação, por exemplo, vou falar da enfermagem, que é o que eu tenho mais conhecimento. A gente viu uma variação de R$4.000 no salário do enfermeiro, que é muito baixo, para R$15.000, que é ok, né? Para um enfermeiro com especialização em saúde mental, 40 horas, né? TO são 30 horas. Então, se eu não me engano, a variação do salário do TO, do TO, era de R$5.000 a R$8.000 nas OS de São Paulo. Caralho. Tá? Então, muito difícil de contratar. No serviço de saúde que eu vou com os estudantes lá em Campinas, a gente tá há quase 2 anos sem TO. Sem TO. E aí, pra você emendar na tua... O Caraca. CAPS, assim, pra quem não tá vendo a primeira vez aqui, não entende nada, porque eu acho que é uma palavra da moda mesmo. Tipo, tudo... Eu vejo muito nos meus vídeos lá, mano. Esse é o doidinho que fugiu do CAPS. No CAPS que tipo de paciente, qual que é o termo que eu uso, não sei. Qual tipo de pessoa que tá ali, qual tipo de tratamento que recebe quem vai do CAPS? Fala, isso aí fugiu do CAPS. Mas eu sei que tá Então, pejorativo. Isso é péssimo. Então, eu não manjo. Eu sei pelos... Eu falo pra você que Sim. eu conhecia a sigla CAPS, Aham. não fazia ideia. Aí eu vi nos comentários, pô, esse maluco aí fugiu do CAPS. Eu falei, caralho, o que é CAPS? Aí quando eu fui ver, eu falei, tá bom. Centro de Atenção Psicossocial, né? Existem vários tipos de CAPS. Existe o CAPS 1, que são para os municípios pequenos, né? Que é um serviço que funciona em horário comercial até 5 horas, mais ou menos. E que, no geral, são para as pessoas adultas que têm questões de saúde mental que a gente fala que são graves e persistentes.
Então, são questões de saúde mental que estão produzindo um sofrimento na vida da pessoa grande o suficiente para atrapalhar o dia a dia dessa pessoa, para fazer com que ela não consiga trabalhar direito, ou que ela tenha prejuízo nas relações sociais dela. Então, pode ser, por exemplo, desde sintomas depressivos até uma esquizofrenia, um transtorno psicótico que você ainda não tem nome para ele, você ainda não sabe se é um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, um transtorno esquizoide que a gente fala. Enfim, então, esse tipo de sintoma, né, que tá trazendo tanto sofrimento na vida dessa pessoa, da família dela, que faz com que ela não consiga fazer as funções do dia a dia, né, muitas vezes essa pessoa vai primeiro para uma unidade básica de saúde e é encaminhada para um CAPS, mas nada impede que você vá buscar direto ajuda num CAPS, né? Existe o CAPS 1, como eu falei, para os municípios pequenos, o CAPS 2, que a gente tem muito aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, que são serviços que funcionam durante o horário comercial também, mas já em cidades maiores. Os CAPS 3, que funcionam 24 horas por dia, que aí quando a pessoa tem alguma questão que ela precisa ser acolhida no leito noturno, então ela está numa situação de crise muito intensa, que seria ruim para ela ficar em casa, ou ela, por algum motivo, em alguma situação, ela não tem onde ficar naquele momento em específico do processo terapêutico dela, ela é acolhida nesse leito. Existem o CAPS álcool e drogas, que também pode ser o CAPS 2, que funciona em horário comercial, ou 3, se ela precisa desse leito noturno. Existem os CAPS infantis, infanto-juvenil, que aí pode ser só para álcool e drogas ou para saúde mental, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum. Não, tá tranquilo, era só realmente por cima. Mas E lá são é pra remédio, questões- lá tem remédio, tratamento, tem tudo. Na verdade, assim, o foco desses serviços é o que a gente chama de reabilitação psicossocial, que nada mais é, assim, do que trabalhar a sua vida, no geral, o seu projeto de vida. Então, a gente fala que é moradia, trabalho, rede social e cidadania. Então, são essas 4 coisas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de projeto de reabilitação psicossocial que foi muito potente aqui em São Paulo. Aquele programa de braços abertos que teve aqui no centro, que agiu principalmente na Cracolândia, que fez o quê? Deu trabalho para as pessoas que estavam na Cracolândia. Né? Então, as pessoas tinham onde morar lá, onde passar a noite nos hotéis da Cracolândia, tinham o trabalho lá, algumas trabalhavam como varredoras de rua, né? Então, ao invés de focar, por exemplo, no uso da substância, você foca no quê? No projeto de vida dessas pessoas, né? Porque durante muito tempo, até hoje, na verdade, as pessoas acham que o grande problema da vida das pessoas é a substância, né? Então, assim, a gente precisa demonizar alguma coisa, né? Então, a gente fala assim, cocaína, né? Que nem você falou aquela hora da substância. Cocaína é aquele negócio que se você experimentar, quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Se você experimentar crack uma vez, já era, cara. Você nunca mais vai voltar. Nos Estados Unidos é heroína, os opioides, né? Aqui no Brasil é o crack. O pessoal fala isso, né? E outro dia eu tava no Uber com uma moça, eu falei pra ela, você já viu? Ela, não, porque a Cracolândia é horrível tal. Eu falei assim, cara, você já viu quem que tá na Cracolândia? Vamos parar para pensar. Quem são as pessoas que estão na Cracolândia? São pessoas pretas e pobres. É isso que você vê na Cracolândia. Né? Se o problema fosse a droga, ia ter gente rica, ia ter gente pobre, ia ter gente de todas as cores, né? Nós vivemos, né? Na verdade, a questão da droga é uma questão social, né? Por isso que ela precisa do que a gente chama de reabilitação psicossocial, que é o que a gente faz nos CAPs, certo? E é muito interessante isso, porque quando a gente pensa no uso de álcool e drogas, né, muita gente pensa nessa questão de demonizar a substância e fala, por exemplo, do problema da Cracolândia. Também já ouvi muita gente falando assim, pega essa galera, leva sei lá pra onde, solta no meio do mato, para resolver o problema da Cracolândia, né? Porque eles não vão parar, o grande problema deles é o vício, né? Existem programas, né, de reabilitação psicossocial no mundo inteiro para resolver o que a gente chama, para manejar, né, o que a gente chama de cenas abertas de uso, que é o nome adequado para Cracolândia, né? Por exemplo, nos Estados Unidos existem os locais de cenas abertas de uso que são dos opioides, por exemplo, né? Que são esses locais que concentram as pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. Que justamente eles fornecem, por exemplo, trabalho, emprego, moradia, acesso à rede social, que são
as relações significativas que a gente tem com os outros, né? Que é isso que falta para as pessoas que estão ali. Né? Então, é isso que os CAPs se propõem a fazer. Então, eles atuam no projeto de vida das pessoas. Se você for hoje no CAPs, além da medicação que você recebe, essas pessoas que trabalham no CAPs, o médico, o TO, o assistente social, o enfermeiro de saúde mental, eles vão tentar levantar com você quem são as pessoas importantes da sua vida, as relações que estão fragilizadas, o que você quer retomar disso aí, o que a gente pode fazer para investir no seu trabalho, como que sim a gente vai fazer para reduzir os sintomas que estão te causando sofrimento, né? Seja relacionado à questão dos seus sintomas psicóticos, por exemplo, seja relacionado à questão do seu uso de substâncias, né? Então é isso que o CAPS faz, mas o CAPS atua nisso que é relacionado às pessoas que têm as questões graves e persistentes, né? Sim. Se você tem, por exemplo, um sintoma depressivo leve, isso é cuidado na atenção primária, que é o que a gente chama lá do posto de saúde, né? Da unidade básica de saúde e tal. A gente tem toda uma rede que cuida das pessoas que têm questões de saúde mental, né? Em algum momento você vai estar numa fase mais aguda dos sintomas, você vai precisar de uma desintoxicação, se você for um usuário de drogas. Você vai precisar, se você for usuário de álcool, você vai passar, por exemplo, por uma síndrome de abstinência do álcool, que é uma coisa muito difícil de lidar. Você vai precisar de uma internação no hospital geral, né? Então, aí você vai para uma enfermaria num hospital geral. Por exemplo, no Hospital das Clínicas tem lá uma enfermaria para pessoas que estão com alterações das funções de saúde mental, né? Tudo isso funciona de uma forma articulada, né, no que a gente chama de rede de atenção psicossocial. Agora, né, quando a gente fala que esses memes, né, essas brincadeiras na internet, elas são ruins, são pejorativas, é porque durante muito tempo a gente trabalha, né, com essa coisa de tentar diminuir a estigmatização para as pessoas buscarem ajuda, né, para as questões delas de saúde mental. E se a gente fala, por exemplo, esse aí fugiu do CAPS, tal, e cria uma lógica que estigmatiza o que a gente faz no CAPS, a gente volta para aquele pensamento do que antigamente era o manicômio, né? Não sei se vocês acompanham as discussões da luta antimanicomial, né? Se vocês viram, por exemplo... Eu vi o documentário lá. Nossa, tá maluco. Isso, então, Nossa, a como é o nome gente do cria documentário mesmo? Aquele CAPS, do- mentira. o Holocausto Não. Brasileiro. Nossa. Se a gente cria novos manicômios em cima do pensamento... Se a gente cria esse pensamento manicomial em cima daquilo que a gente faz no CAPS, aí a gente tá perdido, né? Então, antes a galera falava, esse aí fugiu do manicômio, bota numa camisa de força. Agora a galera tá falando, esse aí fugiu do CAPS. Então, a gente fica super preocupado com isso. Porque dentro do CAPS, a gente está trabalhando projeto de vida. A gente está trabalhando para essas pessoas saírem na rua e se sentirem cidadão. Tratamento né? humanizado, né? Exatamente. Nossa, E aí sim. a gente vai pra internet, o cara tá lá falando, fugiu do CAPS, é foda. É porque, pô, você vê, muito se não o foda. Estado numa hora dessa, né, velho? Porque pensa assim, se fosse algo privado que tem no CAPS, você é louco, isso é uma fortuna, velho. O cara já não tem grana, já tá com um monte de problema. Se não é o Estado pra entrar... Agora uma dúvida, Elô. Parece que você falou que os CAPs já são administrados, alguns por OSs? Por organizações muitos são sociais? administrados por OSs, muitos. Cara, igual as creches, assim, de São Paulo, assim, tem É. algumas também. As creches, elas são aquele sistema de... que todo é um pouco diferente, que todo o sistema ele é terceirizado, Certo. né? O CAPS, ele não é terceirizado, ele eu não sei falar direito o termo, mas assim, tudo no CAPS, a gestão é feita pela OS, pela organização social parceira, Sim. mas o serviço continua sendo municipalizado. Ah, entendi. Então, é um modelo um pouquinho diferente, mas que no final das contas é privatização do mesmo jeito. Pro funcionário é horrível, né? Sim, e muitas vezes você tem no mesmo serviço, porque alguns serviços passam por esse processo de ser gerido pela OS, quando ainda tem funcionário municipalizado nele. Então, você tem, por exemplo, o Zé, que é funcionário municipal, Entendi. ganhando, sei lá, 10 pau como enfermeiro, Caramba. e o Gui,
que é funcionário da UES ganhando 5 pau como enfermeiro. Foda, né? E aí vocês têm que os dois... Aí o Gui vira e fala assim, pega o plantão você, cara, que você ganha mais que eu. Então, um Tipo, processo de equiparação. isso tem uma... Isso pro gestor, enfim, isso pra equipe é muito complicado. Sim. Assim, porque você tem profissionais de vínculos diferentes dentro do mesmo serviço. Fora que, assim, a qualidade, né? A questão de você poder ser mandado embora, a qualidade do seu vínculo, essa questão das OSs, elas gerirem vários serviços diferentes, você entra em conflito com o seu gestor te manda para um serviço lá longe, sendo que a sua relação terapêutica com o usuário, ela é muito importante, o usuário fica sem a relação com você, é muito complicado, assim, essa coisa da privatização na saúde. Bom, eu sou contra a privatização em qualquer tipo de serviço, mas assim, na saúde isso é muito complicado. Né? Acho que se eu fosse pedagoga, eu ia falar que na educação também é muito complicado, Também, mas na saúde é muito complicado. O Paulo teve aqui, que também foi professor dela, e aí foi o mesmo debate, né? A gente tá vivendo uma onda... Bom, a onda neoliberal desde a década de 90, mas parece que cada dia ela vem mais forte, né? Sim. Porque agora eles querem mesmo a escola e a saúde, né? Eles estão criando mecanismos. A sociedade tinha uma resistência, né? Não, antes eles era contra. Papo, vai privatizar hoje em dia. Privatiza mesmo essa porra. Antes eles até faziam o seguinte, ó, vamos criar uma escola e um hospital privado para concorrer com o público. Agora, além disso, eles querem o público também, né? Já está construído, né? Eles querem o público, através de vários mecanismos, né? Sim, sim. Mas caramba, aí, pô, impressionante. E Eloy, como você escolheu, assim, isso é uma curiosidade, porque, claro, muitas pessoas que fazem enfermagem querem estar dentro do hospital mesmo, né? E como você optou, assim, o que te fez despertar a vontade do mundo docente, assim, da acadêmico mesmo? Então, quando eu estava na USP, a USP estimula muito essa parte da pesquisa, né? Então, quando eu estava no primeiro ano, eu tive uma aula muito fantástica, assim, dentro da área de saúde mental, a primeira disciplina de saúde mental, obrigada, sobre que eu, pelo menos, acho que eu fui um pouco atrasada, assim, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre o conceito de empatia. E eu tive uma aula inteira sobre o conceito de empatia e o quanto isso era importante na saúde mental. E essa aula mudou minha vida, assim. Eu falo até hoje para minha orientadora, que foi minha orientadora de iniciação científica, depois de mestrado, doutorado, foi minha supervisora de pós-doc, que ela chama Márcia. Caraca. Essa aula mudou minha vida, assim. Eu falei, nossa, a gente precisava aprender isso, assim, desde criança, né? Sim. E aí, depois disso, eu fui procurá-la. Falei, nossa, eu preciso aprender mais sobre isso, tal. E aí, ela me deu A pior coisa que você faz dentro da universidade é ir pedir para um professor para aprender mais sobre alguma coisa, né? Ela me deu 300 coisas para ler. Nossa. E falou, olha, tá bom, você quer aprender mais sobre isso? Então escreve um projeto. Até na hora, ela falou, escreve um projeto de pesquisa. Eu comecei a chorar, eu falei, o que é isso? Eu tinha 17 anos na época, né? Nossa. E aí eu comecei a fazer o projeto, eu não tinha ainda... Eu não gostava muito dessa coisa do hospital, eu sabia que eu gostava muito da coisa de cuidar, mas eu achava tudo que envolvia o hospital, que a gente já tinha algumas entradas no hospital, né? A escola de enfermagem da USP é ali dentro do HC, né? Ali no complexo hospitalar. E eu achava tudo vinculado ao hospital muito duro, assim, né? Uma realidade muito dura, tal. E eu tinha uma dificuldade de me colocar naquela situação, assim, né? E aí, quando eu fui entrando para a saúde mental, eu fui vendo possibilidades do que a gente chama na saúde mental de usar as tecnologias leves do cuidado, né? Que são essas coisas mais da empatia, do relacionamento terapêutico e tal. E aí, eu fui começando, como eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Eu fui começando a me interessar sobre como que essas coisas realmente funcionam, né? Será que o fato, por exemplo, de eu falar que eu preciso ser empática, que eu preciso usar essas tecnologias leves, eu preciso usar do relacionamento terapêutico, será que isso é mensurável, né? E eu gosto muito de matemática, né? A gente, inclusive, né, conversava sobre isso lá na época da escola. Eu gostava bastante da epidemiologia já desde a época da faculdade, e eu queria uma forma de tentar testar essas coisas, né? Será que esses vínculos, essas relações significativas que a gente produz, elas são mensuráveis, né? E foi aí que eu fui unindo uma coisa a outra e fui tentando investigar essas relações na saúde mental.
né? Então, hoje eu trabalho com epidemiologia em saúde mental e é isso que eu faço até hoje, assim. Eu comecei a fazer isso me interessando por esse conceito de empatia, porque na enfermagem a gente tem uma teorista de enfermagem que ela trabalha justamente com o conceito de relacionamento terapêutico, que você tem que ser a ferramenta do cuidado, né? De nada adianta você estar em contato com as pessoas se você não produz um relacionamento significativo, né? E tem uma frase que a minha orientadora Márcia sempre repete, que ela fala que ninguém sai ileso de um encontro com outra pessoa, né? E que é um princípio das relações interpessoais, né? Dentro da enfermagem, por exemplo. Então, isso é algo que eu sempre pensei, poxa, a gente precisa conseguir mensurar isso. E, de fato, a gente consegue. Então, quando você produz uma relação empática com as pessoas e você consegue estabelecer trocas significativas, essa pessoa ela se sente confortável no ambiente terapêutico com você e tal, isso aumenta o bem-estar, reduz os sintomas também de saúde mental, isso produz resultados significativos na vida das pessoas, né? Então, eu venho trabalhando nas pesquisas nessa área, né, que é o que a gente fala que, enfim, é a ciência na saúde mental dentro da interdisciplinaridade do cuidado aí. Sim. A gente tem muito. Tá tendo. Eu não sei se é da sua área, se não quiser falar, tranquilo. Mas tá tendo, né, realmente essa explosão de diagnósticos novos, né? Porque eu não consigo agregar, tipo, de forma achar que é negativo, tá vindo um monte de laudo de pessoas, autismo, TDAH e por aí vai, né? O espectro autismo e neurodivergência, de uma maneira geral. Sim. Porque acho que antigamente os nossos pais eram tão bagulho de tipo assim, mano, preciso trampar, descobrir que sou pai do nada aí, tem que botar comida dentro de casa, preciso comprar um apartamento ou uma casa, e esses negócios aí, isso aí é frescura. É homofóbico que eu vou falar agora, mas é a verdade que eles falavam, né? Para de viadagem. Então, tipo, o homem não chora e daí por diante. Sim. Você acha que se deve muito ao quê? Essa não é Esse boom, explosão, assim, de eu acho diagnósticos. explosão até meio pejorativo, mas esse boom mesmo de diagnósticos, eu mesmo vou te falar, minha psicóloga, um beijo, Ju, ela já tentou me levar no psiquiatra lá, só que, tipo assim, mano, a mina quer 2 contos pra um bagulho Sim. que, tipo, mano, é certeza, o TDAH tá no meu peito, pô, eu faço umas merda, cara, impulsividade, pô, quantas vezes eu já não me estourei aqui, ó, o Marcelo tá de prova, não tem pra quê, cara, não tem pra quê, comportamento infantil muitas vezes, como esse que nós estamos tendo agora, e aí eu falei pra ela, 2.000 pra ter um atestado que eu tô com um probleminha ali, eu vou ter um problema se eu pagar 2.000 nisso, aí é um atestado de 2. Vai ter 2, né, no caso. E aí eu acho que, eu nem sei se encareceu por causa disso aí também, de uma galera pedindo esse bagulho, mas ao que se deve esse boom na neurodivergência? Então, eu acho que tem várias coisas aí, né, quando a gente fala sobre isso. Eu acho que tem algumas coisas bem positivas e algumas coisas negativas, né? Eu acho que a gente, hoje, é uma geração muito mais sensível às nossas necessidades, né? Então, essa coisa de que a gente pode falar sobre os nossos problemas, a gente pode falar sobre as nossas fragilidades, vulnerabilidades, isso é muito importante, né? Eu sempre dou esse exemplo que teve um dia que eu fui vacinar os meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? Os meus 2 mais velhos, né? O Felipe, que tem 8 anos, e a Rita, que tem 5. Eu fui vacinar os 2 e aí os 2 estavam chorando, a técnica de enfermagem virou pro meu filho e falou: por que você tá chorando? O menino não chora, né? E aí eu virei pra ela e falei assim: olha, menino chora sim, né? Menino também sente dor. Ai, nossa, a moça não sabia que menino também sente dor, né? A gente tenta ali aliviar, né? Mas não sei se vocês já viram aquele documentário O Silêncio dos Homens, né? Mas os homens são a maioria no suicídio, por exemplo, né? Os homens, eles são a minoria na busca por serviço de saúde, tanto de saúde mental quanto de saúde física, né? Então, os homens têm uma dificuldade muito grande em falar sobre as suas questões de saúde, né? E muito por conta disso, né? As pessoas estão o tempo todo falando: ah, menino não chora, né? Desde pequeno você ouve isso. Quantas vezes vocês já não ouviram isso? Sim, Né? Então, o machismo, ele dói para todo mundo, não só para as mulheres, né? Ele dói para os homens também. Né? Então, é importante os homens também receberem esse tipo de estímulo, né? E saber que ele pode sim chorar, né? Que ele pode falar sobre as suas necessidades. Então, por exemplo, um homem que tem uma neurodivergência, poder falar sobre isso é muito importante. Mas
a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade capitalista e que vê interesse em tudo, né? Então, você saber que, nossa, eu posso cobrar por essa neurodivergência e eu posso oferecer uma terapia X, que eu vou cobrar 5 mil por mês e vou te oferecer. Eu vou falar para você assim: olha, seu filho é neurodivergente. Se você começar a oferecer para ele esse pacote de serviços X por, sei lá, 5 mil reais por mês, ele vai ter oportunidades na vida que ele não teria sem esse pacote. Isso é muito apelativo, né? Então, tem uma resposta capitalista a isso também, né? Por isso que eu acredito muito no SUS, né? E nos serviços. Nossa, eu sou muito fã do SUS, mas eu sou ainda mais fã da saúde mental no SUS, né? Você vai para um CAPS, por exemplo, você vê, assim, uma assistência de saúde que você não vê em outros serviços de saúde, sabe? É impressionante, mas eu tenho muito medo desses pacotes de serviços que têm sido oferecidos, né? Então, eu vejo assim, né? Uma vez eu vi uma frase, na verdade, essa frase foi dita pela minha irmã, que é homossexual, ela é casada com outra mulher, né? E ela falou para mim, teve alguma propaganda aí de quando começou, propaganda com homossexuais na TV e tal, e ela falou assim: olha, sei lá, uma marca X colocou um casal gay na TV e todo mundo, ai, que lindo, vou comprar nessa loja. Ela falou assim: cara, eles não te acham lindo, não, eles só descobriram que gay tem carteira, Sim. sabe? É um mercado É o também, Big né? Money, A pô. gente, assim, tudo bem você achar lindo, tem que ter representatividade, sim, né? Claro que tem. Mas a gente também tem que ter a malícia de saber que existe capitalismo, né? E que as empresas, elas também estão de olho nessa fatia do mercado, né? Então, eu acho que nós temos que ter calma, né? Eu tenho tido essa conversa, inclusive, com uma amiga minha, ultimamente, né, sobre a questão de que alguns profissionais se aproveitam muito disso, da nossa fragilidade como pai e mãe, e de querer o melhor para os nossos filhos, né? Algumas empresas, elas vivem disso, né? De buscar a fragilidade e falar assim: olha, seu filho precisa disso, né? Um exemplo que eu vou dar, vocês podem discordar à vontade. Escola bilíngue. Nossa. Gente, o que tem de escola bilíngue? Toda essa galera que morar fora do Brasil, assim, olha, tudo bem, eu quero que meus filhos aprendam idiomas porque eu acho legal e viajar, quero conhecer o mundo inteiro, mas assim, será que toda essa galera precisa de uma escola bilíngue? Precisa de uma dupla titulação, de um diploma que vale no Canadá ou sei lá em que outro país, na Austrália, não sei, né? Então, assim, do nada surgiu um boom de escolas bilíngues com diploma que vale não sei onde, não é? Sim. Então, e eu fico me perguntando, gente, mas você vai morar no Canadá? Você vai morar não sei onde, entende? Aí agora sim, todo mundo precisa da terapia X, né? Porque, gente, vamos sim falar sobre saúde mental, mas sair diagnosticando todo mundo, será que isso é positivo? Né? Eu, por exemplo, tenho um diagnóstico, eu tenho TOC, né? E o que isso significa? Que eu saio arrumando tudo? Não, porque também tem Tem um estereotipo lá em cima do... um estereótipo por trás do TOC, né? Existem vários tipos de TOC. No meu caso, tem uma questão existencial, tem uma questão relacionada a riscos, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muito medo de assalto, será que eu desliguei o fogão? Será que a casa vai explodir? Por exemplo, meu marido saiu ontem para jogar bola. Nossa, eu já achei que ele fosse bater o carro. Sabe, umas coisas assim, tipo pensamentos intrusivos, né? Tô ligado. Porque ele bateu o carro uma vez, eu já achei que ele fosse bater de novo, né? Então, tem umas coisas assim, né? Você liga um fato ao outro, né? E sou bagunceira, né? Tem até um estereótipo ruim, assim, que vincula o toque à pessoa organizada, né? Será o toque raiz, né? Então, mas o diagnóstico, às vezes, ele te aprisiona, né? Então, esse boom de diagnóstico, ele também pode ser ruim, né? Ele pode fadar todo mundo a gastar 5 mil reais e se você não gastou, você é um pai ruim, né? Porque, nossa, todo mundo agora tem que fazer a terapia X, né?
E, aliás, a gente está sem terapeuta ocupacional no sistema, porque tá todo mundo... Indo pro privado. lógico, Indo vai ganhar pro essa privado. bagatela. É o mercado, Eu quero né? até que vai, com todo respeito aí, você, terapeuta aqui, não vai ter meu laudo, filho. Nós vamos ficar com o laudinho de TikTok, tá tudo certo. Eu vou pagar R$2.000, sai fora. Outro dia eu tava brigando com o carro, lembra que eu te falei? Eu brigando, o cara bota na minha vaga lá, tem a câmera, pegou, eu tô xingando o carro, não tem ninguém lá dentro. Não tem, né? Então Oh, é meu tipo, Deus. mas é que aquilo ali, eu falei, aquela ali é minha vaga. E a vaga é rotativa, então na teoria aquela vaga não é minha. Mas até eu explicar isso aí pra minha cabeça, Não vai, né? não vai. Ô, Elô, e agora uma mudança mesmo aqui. Vou virar o carro Legal, aqui, irmão, ó. legal. Vira e capota aí Vou pra virar. deixar ela O doida. Gui sabe que às vezes eu giro aqui o volante. Lá vai ele com o sindicato dele lá. Não, sobre sindicato não vou nem perguntar. Vou perguntar o seguinte. Vem alguma epidemia aí pela frente? Meu Deus. Vem alguma epidemia pela frente? Epidemia. Então, o Zé, é o Zé Meu do Deus. corte? É o Zé do corte? Ô, olhando pra aquela Vem câmera aí, e aí? Pandemia Como é que pela nós estamos de frente, ó. epidemia? Como é que Olha. estão as projeções e da onde vai vir? Não, porque eu acho da hora conversar com quem é Que tinha um cientista morcego da outro dia, área. entrou outro dia no teatro lá, o vagabundo comeu o morcego. Então, Brincadeira. pô, Nossa. cientista da área de epidemiologia, malandro, a hora é agora, né? Olha, eu trabalho com epidemiologia em saúde mental, né? Não trabalho na sim. área de vigilância. Aí vai, trouxa. Mas vai. essa come. coisa de... Eu diria que essa coisa, assim, de aglomerados urbanos, capitalismo, isso sempre... E essa coisa de, como fala, aquecimento global é uma péssima equação, né? Com certeza, tudo que a gente tem lido, né? Eu leio muito sobre isso, tudo que a gente tem lido diz que com certeza, né? E ainda com essa história de que as pessoas estão avessas às vacinas, né? Não sei se vocês lembram, mas antes da Covid, né, a gente tinha uma ameaça de epidemia do sarampo, Eu lembro né? do sarampo, As pessoas não estavam se vacinando, estava aumentando a necessidade dos bloqueios de sarampo, isso voltou agora, né? Então, a gente tem casos de sarampo e tal. Então, uma coisa muito importante é as pessoas se tocarem que fake news existe e precisam se vacinar, né? A própria Covid, né? A adesão vacinal, ela tá caindo muito, muita gente não tomou quarta dose da vacina. Tinha que tomar quarta? Sim. Muita gente não tomou. Você tomou quarta dose? Não, Zé, fala a verdade. Mano, eu tomei 3. Então, a quarta eu Dá não uma sabia. olhada lá Eu se acho, você não, tomou. senão a gente toma. né? E ó, quem tá assistindo, então aproveita. Não, mano, aqui mas é também, importante. ó. Você também vai ser hipócrita. É, Você tem que falar a lógico. verdade. Marcelo, você tomou 4? Eu não lembro, Seu mano. rabo que você tomou 4, cara. Eu não lembro. Preciso olhar minha No carteira. braço, não no rabo. Não. Também vou te falar um negócio, Elô. Já me emendar aqui. O Zé Gotinha também tá vagabundo. Ele não aparece na rádio, não aparece na televisão. Eu fazia o que o Zé Gotinha mandava. Cara, ele tinha que Eu tomar pensei 4. que quando o Lula voltasse, ia voltar Zé Gotinha a todo lugar, né? companheiro, Cadê o Zé Gotinha? Desapareceu um cachê pouquinho. do Zé né? Gotinha tá muito Então, caro. a vacina Puta, lá 4 do doses. Zé Gotinho, agora ela vai ser injetável, Isso eu vi, né? isso eu vi. Então, É. mas enfim, a adesão vacinal ela é muito importante, Tá de né? graça ainda a Porque quarta se a dose? gente... Sim. É show de SUS, bola. né, pai? É Não, vai aqui, mano. Não SUS. sei, mano. Tem que perguntar. A gente precisa muito da adesão vacinal, né? Eu estive numa defesa de qualificação de mestrado, na verdade, de um cara de Guiné-Bissau, faz umas 2 semanas. Cara, eles têm um calendário vacinal muito enxuto. Eles têm, tipo, sei lá, 10 vacinas no máximo no calendário vacinal deles. A gente tem que ser muito grato ao nosso calendário vacinal. Assim, é impressionante o quanto as pessoas não estão aderindo, não estão levando filho para vacinar, né? Esses dias aí saiu notícia sobre multa, indenização que as pessoas vão ter que pagar, né, por não vacinar filho, né? Então tem decisão judicial nesse sentido já, né? Então a gente precisa disso, né? Porque senão vai rolar mesmo, né? A nossa única proteção é essa, né? Vacina, informação de qualidade, né? Porque, infelizmente, eu acho que a maior epidemia que a gente tem é a desinformação, né? Notícia falsa, né? Então, é chip na vacina, é vacina que mata. A gente podia ter agora, por exemplo, os meus filhos podiam ser a primeira geração. As mulheres, né, dessa geração da galerinha aí, por exemplo, a minha filha, a Rita, que tem 5 anos, a geração dela podia ser a primeira geração a zerar câncer de colo de útero. Olha. A galera não adere à vacina do HPV.
né? Que acho que 90% essa estatística talvez esteja errada, mas se eu não me engano, 90% dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV. Né? E a gente tem uma prevalência muito grande de contaminação por HPV entre nós, né? Entre a nossa geração, por exemplo. Então, a galerinha da geração dela, se a gente estivesse vacinando os meninos agora, por exemplo, ano que vem o meu filho com 9 anos já toma essa vacina. A galera não aplica a vacina. Né? Por quê? Porque, e principalmente nas meninas, porque, primeiro, as pessoas acham que, como é uma vacina de uma infecção sexualmente transmissível, já associa que, se a minha filha tomar, significa que eu já estou autorizando. Em que mundo que isso significa que a criança já vai ser sexualmente ativa, primeiro de tudo. Segundo, porque rolou há alguns anos lá, vídeos das pessoas falando que, a menina ficou toda machucada porque foi reação da vacina. Não tem nada a ver, sabe? Desinformação atrás de desinformação. Então, eu acho que essa é uma grande epidemia que a gente vive, né? E que a gente não precisa esperar, ela já está aqui, né? Então, é muito importante isso, sabe? A gente olhar lá quantas doses a gente tomou, se não dá pra gente tomar, né? A gente teve pouquíssima adesão à vacina da dengue, né? Aqui em São Paulo, a gente não conseguiu diminuir a idade, né, das crianças para tomar, foi só para as crianças, né, que a vacina ficou disponível. A gente não conseguiu diminuir a idade, mas nos municípios do interior, ficou diminuindo a adesão, a idade das vacinas, não teve adesão, muita vacina venceu. Teve que jogar fora vacina, porque a gente não conseguiu vacinar, né, não teve adesão. Então, isso é uma coisa que é surreal, a gente perder vacina porque não tem adesão. É um gasto absurdo. Mas tá tendo Vamos fazer mais fácil assim, pra gente não passar vergonha aqui também. Qual da vacina dessas aí que tá tipo assim, hoje, a gente quer 30 a mais? Adulto. A gente que é adulto. O que você precisa tomar? Então, a quarta Você precisa tomar Covid, você precisa tomar sarampo, cachumba e rubéola, de SCR. 30 a mais? Tá rolando essa agora? Não, eu tomei quando era criança. Não, mas você tem que tomar uma vez adulto também. Puta merda. Você tem que tomar... Você tomou quando você tinha 15 anos, você tomou com 25? Não. Não tem que tomar. Eu também tô precisando, acho que dá uma olhada na minha carteirinha. Você tem que tomar dupla adulto contra precisando. que é... Calma aí, vamos por partes então. Então vamos lá. Covid, o que mais você tem que tomar? Sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral. Show. Você tem que tomar... Bom, em São Paulo você tem que tomar da febre amarela. Você sabe se você já tomou? Eu já tomei, porque eu fui viajar pra algum lugar e tive que tomar, eu acho. Eu acho que eu também, que eu fui viajar ali. Eu fui viajar essa daí pra é Manaus, uma vez só. Pra Manaus. Não, então tá coberto. Essa eu fui viajar, eu tinha que tomar. Tomou aquela que é difteria, tétano. Quando era mais novo, Chama né? duplo adulto. Então tem que tomar. Não, todos que era criança eu tomei. Tem que tomar mais adulto. velho também? Tomar adulto, Puta claro. que pariu. Não é só quando você pisa num prego enferrujado? Não. Isso aí, né? Não, Você não senhor. toma, tá fazendo pergunta besta. Aí, beleza. Tétano, o que mais? Aí vai aquela outra... A dupla adulto, que é bacteriana. Essa aí show de bola, eu não tomei. Tem que tomar a tríplice viral, Mas se você chegar no posto com a carteirinha... Se você chegar no posto com a carteirinha... Vai estar vazio? Não tá vazia. Tá cheiona, pô. Aquelas carteirinhas que minha mãe deu tudo. Aí eles vão super te elogiar que você ainda tem a sua carteirinha, vão achar lindo. Mas não e vão vão te dar falar uma que de eu tenho que adulto. tomar? Isso, Vão falar, agora você vai com esse projeto. Vamos te dar uma Você tá nova. quase 40 anos, você quer mostrar Na carteira de verdade, bebê, mano? eles vão atualizar o sistema, porque Você é agora tudo é vagabundo, informatizado. Eles vão atualizar o sistema. Não, mas... Olha lá, muito Aí, bom. Aqui, mas eu tenho também essa carteirinha aí online. Essa aqui eu tenho, ó lá. Eu Vacina tenho do também. Covid, influenza Aí, trivalente, Pfizer, Covid, Sinovac, 3. Você tomou 3, ô bonitão? Não, tomou 4 porra nenhuma, aqui tá errado, então. Lê direito, ó. Ó lá. Não, mas eu vacina tenho esse febre sisteminha amarela. também, eu já tenho o Não aplicativo. tomo tanta não, filho. Então, Cadê, aí ó? eles vão colocar no sistema as novas que você vai tomar de adulto. Ah, que legal. Não, é bom saber, pra quem tá assistindo... Não, calma que ela dá. Aí, né? qual mais que tinha que tomar? Só pra gente... A tríplice viral, a dupla adulto, que é bacteriana. Aí você vai tomar a de Covid. E é isso. E no caso, as E a dengue mulheres também? têm que tomar... HPV? Não, a dengue não chegou pra nossa idade ainda. Os caras que a gente morra mesmo, né? E aí e as mulheres, no caso, tem que tomar também durante a gestação, tem que fazer um esquema vacinal da gestação.
Pô, vai ser legal. É que meu filho já tá, acho que naquela idade que ele vai ficar um tempo sem tomar agora. Uhum. Mas era até bom, porque eu já ia com ele, já falava, ó, papai vai tomar aqui, ó. Aí já dava, já o moleque Não, já o que eu pensei? Nós vamos ficava no com barzinho, medo. tomamos uma cervejinha e nós vai tirando a semana pra ir tomando. vai relaxado, Que a gente né? marca de se encontrar pode ser. pra tomar vacina. Vamos tomar vacina, ó. Caralho, é Não, louco. mas Que da legal, hora bom saber, isso é Eu importante não mesmo. fazia. Então. Aí, tá vendo? E olha, é importante se proteger contra tétano, essa da sarampo, cachumba e rubéola também, né? Enfim, a gente tá com essa ameaça aí do sarampo, né? É bom vocês se protegerem também. É que a gente tem histórico de Olha atleta, só, né? Caramba. Essa que é a Não, mas é verdade. importante, legal, bom saber mesmo, né, Gui? Não, eu não sabia de verdade, Elô. Valeu pela informação, Nossa, porque, verdade. caralho, é muita vacina nossa que tá atrasada. Quando você falou da quarta da Covid, eu realmente não sabia, mas eu acho que a falta de informação, tirando a parte da sacanagem aqui, acho que a falta de informação é a real epidemia. Porque, mano, não tem um aqui dentro desse estúdio, ó, acabei de ver a carteirinha dele ali. Não tá com todas essas que você falou, não. Então, tipo, Só. mano, aonde que tá? Só Não, girando nossa, bela Covid. bosta, Covid filho. tá Mas todo talvez mundo. ele tenha a carteirinha de papel de adulto que Não, tenha ele o não tomou, controle. filho, não Porque adianta as vir minhas, por defender. exemplo, estão na de papel, na carteirinha de papel. Não estão no sistema. Eu, 18 mais, minha mãe já não ia comigo dar vacina, então acho que eu não tomei. Dessas de adulto, certeza que eu não tomei nenhuma, mano. Eu pensei, eu tomei quando eu era criança, não foi. Eu lembro da febre amarela quando eu viajei. Da febre eu tomei. Cara, acho que eu só lembro. E depois sequência de Covid mesmo. lembro, Mas eu vou só ver lá isso. se eu não tomo a É. quartinha, que eu já pego, dou um Sequência atestado de pra mim Covidão. mesmo. Aí tá. Isso que eu fico chateado, Zé, que a gente tá quase Na beirando. reta final, né? Pô, foi bom o papo, hein? Ó, falamos de várias coisas ali. É muito tudo meio rápido, mas, pô, intenso, né? Tem alguma. Bom. A gente tem sempre uma última pergunta aqui no programa, mas eu queria. Porque você anotou muita coisa. Tem alguma coisa muito específica que você gostaria de falar com a gente que a gente não te perguntou? Não, o que eu tinha notado era assim, dessa questão principalmente das diferenças raciais e de gênero que a gente tem tanto na questão da enfermagem quanto na carreira docente, né? Sim. Uma coisa interessante que a gente tem na carreira docente, só para mencionar, é que, muito embora a gente seja a maioria, tanto na produção científica quanto estudantes de pós-graduação, doutorando, professores, quando chega nos cargos, tem um gráfico bem legal que depois eu posso mandar para vocês. Docente de graduação, docente de pós-graduação vai invertendo, né? Os homens, eles são maioria, aí chega lá, presidente de fundação de apoio à pesquisa, ministro da educação, presidente de associação brasileira de ciência, tal, zera tudo. Você tem o arquivo, tá aí contigo? Tenho. Pô, será que você não. Manda pro Zé. A gente Mando. sobe na... Não, Aí manda cai, pro Zé, ó, eu vou vai fazer a última tudo- pergunta, ele joga aí agora. Zera Você consegue tudo aí, pra... Pode mandar pro Zé. O Paixão, prepara pra gente aí Boa. que ele vai colocar. Eu vou te fazer uma última pergunta e você Fechou. encerra com esse dado aí. Pode mandar no WhatsApp dele que ele já. Ah, no WhatsApp? Pode ser no Zap. Pode ser. Aí o Zé já passa Mais pra fácil, mais frente. fácil. E aí a gente a gente gostava muito de um programa chamado Provocações. E aí sempre ao término do programa ele perguntava pra pessoa, né? Pro entrevistado, o que é a vida. Tá, te mandei. Aí, Manda não pra sei mim, se pô. vai ficar zoada. Não vai. O nosso menino aqui, esse cara é tecnológico pra caramba. Não, vai dar um grau. Aí, ó. Foi? Deixa eu ver, acho que foi. Deixa eu mandar aqui pro Marcelo. Então, Elo, antes da gente Foi. ir pro gráfico, eu queria te perguntar. Então, baseado no Provocações, a gente sempre gosta de fechar o programa perguntando pra pessoa o que que é democracia. Uhum. E aí, muito provavelmente, a primeira resposta da pessoa dela devagar bastante. E aí, provavelmente, você vai ser perguntada mais algumas vezes, mas a gente cai pro teu gráfico na sequência. Tá bom. Beleza? Elo, então, o que é democracia pra você? Acho que é quando as pessoas podem escolher, né? Alguma coisa. Aí depende do que a gente tá falando. Mas é a escolha do povo, né? O que é democracia pra você, Lu? Você pergunta várias vezes mesmo, é isso? Até a gente chegar num. Porque acho que a primeira é sempre um negócio mais brando, assim, que a gente fala. Cuidado que ela pode ter TDAH, que ela tá se distraindo com essa parada aqui. Volta pro logo. Ó, fica comigo aqui, Lu. Fica comigo Tá, aqui. O que é beleza. democracia? É a escolha do povo. Mano, é da hora Tá bom, demais. tá bom. Tipo, vamos pegar essa resposta. A gente fica com essa. Que já é, que já diz tudo, né? Ou não diz nada. Diz tudo. Pode ser. Não, mas diz tudo, porque senão a gente às vezes fica dando mas- muita volta.
Posso falar uma coisa interessante que eu lembrei, que Boa. você falou disso e eu... Mas ou tem que ser uma coisa curta mesmo e Não grossa, tem que ser assim? curta, é isso que eu tô te Não? falando. Porque Ah, geralmente tá. as pessoas divagam na primeira, e beleza. Aí Aham. depois, a medida vai perguntar, entender sem curtar, mas eu acho que você começou do final, mas não tem problema. Não, é que é que o negócio que é ruim é que eu sou casada com um cientista político, né? Ótimo. E o meu marido fala que se a gente vivesse numa sociedade democrática de verdade, assim, a democracia hardcore, aí falando de eleição, né? A gente já tá indo para viajando já, né? A democracia real seria se a gente pudesse, por exemplo, sortear quem é a pessoa para um cargo político. Então, por exemplo, a gente vai escolher o presidente. Numa democracia de verdade, a gente poderia sortear quem é o presidente. Porque se a gente vivesse numa sociedade democrática, todo mundo tem as mesmas oportunidades, todo mundo sai do mesmo lugar, todo mundo, por exemplo, tem o mesmo acesso à educação, todo mundo tem a mesma. Vive da mesma forma. Então, a gente não precisa nem de eleição, a gente sorteia. Aí, quem é o próximo presidente, essa pessoa vai tocar o barco, né? A gente não precisaria nem de eleição. Eu acho isso muito interessante quando ele fala isso, assim, né? Porque a gente fica pensando, né, que numa democracia todo mundo vota, a opinião de todo mundo conta, né? Mas se a gente vivesse numa democracia assim, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, a gente nem precisaria que todo mundo opinasse. Era só falar assim, olha, qualquer um aí tem as mesmas oportunidades, né? Não existe desigualdade nenhuma, né? Pô, Eu legal. acho isso Caramba, muito não, interessante. é legal, mano. Grande van, grande van. Louco. Se você me larga essa aí de primeira, bom demais, pô. Legal demais, Então, bacana. então, resumindo, né? Se a gente vivesse numa coisa onde o povo, de uma forma geral, a opinião do povo todo importasse, qualquer pessoa poderia representar. Não é Sim. muito interessante Pra isso? caramba. Porque Muito, muito, muito. se tá colocando em prática a democracia de fato, seria assim. Se realmente houvesse igualdade nas oportunidades, né? Se Então. houvesse igualdade nas Exato, ia oportunidades. ser igual mesário. Você é obrigado a Sim. estar lá que você foi sorteado, mas tá tudo Vambora. certo. Sim, sim. Olha que medo. Ah, mas eu não sei fazer, imagina. mas você aprende agora aqui. Vamos Nossa, embora. fala- Cara, qualquer um de nós pode ser. Total. Tipo, imagina a gente viver num mundo assim, que qualquer um pode representar. É animal. Que loucura. Nossa, ia ser Da bom hora. demais, pô. Ia Eu dar ia uns rolês. gostar. Nossa, ia dar uns rolês, ia lá ver como é que tá o Putin. Ah, já é. Tudo... Que é democracia. Cara, eu sou presidente, ia dar cada rolê, velho. Ia dar padrinidade de Umas Tobago. canetadas. Ia chegar uma coisa do Congresso e falar, não aprovo. Nossa, do nada, ia botar fim nos podcasts e tudo, filho. Acabou. Não, é esse gráfico Esse que é o eu queria gráfico que você mostrar, trouxe, né? né? Que a gente começa ali, que estudantes de graduação tá ali meio que parecido, né? Homem e mulher e tal. Aí eles chamam esse gráfico de efeito tesoura, né? Que é quando você começa estudante de graduação, pós-graduação, docente e tal, começa meio parecido, né? Aí, conforme vai aumentando, né, a complexidade da decisão política, né? Então, chega lá no ministro de Ciência e Tecnologia. Então, é o cargo de maior nível decisório na ciência e na tecnologia, né, no país. Aham. A gente nunca teve uma Zero, mulher, né? né? Olha. Não, Então, mas educação já é 2%. então, isso é muito importante, porque a gente, né, as mulheres são maioria, e quando você pega aqui, por exemplo, na área da saúde, é 70% mulher, né? É, mas a gente não tem, por exemplo, cadeira lá nos espaços decisórios, né? A gente não tem bolsa produtividade, né? Quando chega aqui, por exemplo, acho que tá aqui, bolsa produtividade no CNPq, aqui, ó, bolsa de pesquisa no CNPq. Cai para 36%, e aí só vai caindo, né, nos espaços de decisão. Isso aqui é dado de 2020, né? Depois eu mando, e aí tá falando depois do efeito Matilda, né? Que não sei Baixa se um vocês já pouquinho, viram. Paixão. Mas aí é a anotação minha. É, já Ah, tá. escrito, né? Mas o que é esse? Não sei se vocês já ouviram daquele. Chama efeito Mateus, né? Que é um negócio da Bíblia lá, que fala que. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim que que aqueles que têm muito vão continuar tendo muito e vão tirar do que não tem nada, ainda vai tirar o pouco que ele tem. Aí traduziram isso para Matilda, tipo, o equivalente para a mulher, que a mulher, ela tende
inclusive, aos achados científicos das mulheres, eles serem erroneamente atribuídos a homens, né? Não sei se vocês já ouviram falar de mulheres em equipes de pesquisa que têm descobertas científicas e isso é atribuído, por exemplo, a um líder do laboratório, sendo que aquele achado foi de uma professora mulher da equipe e aquilo é atribuído a outra pessoa, enfim. Então, era só a única coisa que ficou faltando daquilo que eu tinha notado era essa coisa de que, no caso das disparidades de gênero e quando a gente pensa na questão racial, 2,6% das professoras são negras, né? Então, se você fosse colocar ainda ali um recorte racial, aquele gráfico ia ficar... Gênero com raça, vixe aí. Que a gente fala das interseccionalidades, né? Quando intersecciona a raça junto com o gênero, aí piora ainda mais, né? Nossa, caramba. Não é fácil, hein? É, Ser agora- docente, mulher docente. Falando em docente, nós temos aqui o nosso menino Zé. Muita coisa mudou quando você conheceu ele. Ele virou podcaster e escritor. Viu só? Trouxe. Mas é que, Eu peraí. já li. Ela já leu meu livro, cara. Eu trouxe Ah. só pra colocar aqui, só. É, só então pra... vamos fazer o nosso Não, merchanzinho esse de a gente sempre. já pula, já pula. Ah, então já, porque beleza. ela já leu. Ó, tudo tá suave. Já deu. Não, então. Vamos pro Você já encerramento. leu o Revolta do Buraco Cara, maravilhoso. eu entreguei e meu vem a livro pras Revolta pessoas 2, hein? queridas, tá ligado? É verdade, pô, é verdade. Pessoas especiais. Eu falei, pô, eu queria que pessoas especiais lessem meu livro. Aham. Do passado, do presente, né? Mas eu ainda não levei o exemplar para a biblioteca da Unicamp. Aí, Então tá pode levar vendo? isso aí. Aí, Pode ó, levar. Faz já- questão presente. Pode levar. Já leva. Vou colocar só uma dedicatória que vai estar escrito. Pessoal da Unicamp. Se você é pessoa física que recebeu esse livro, devolve. Isso. Volta, então tá bom. devolva. Mas é isso, Gui. Então vamos encerrar aqui, livramos Elô. no encerramento. Obrigado de Muito coração. obrigada. Tá louco, mano. Eu- Fala bem Nossa, demais. falei Ah, demais. Não, não, tá Velho, louco, tá louco. velho, a Elô é Obrigada. isso, cara. Ela pra se comunicar. Maravilha. Toda uma Eu inteligência prefiro de assim. verdade, pô. E é isso, é muito aprendizado aqui, né? SUS, privatização da saúde, CAPS. Meu velho, tudo. Entendeu? Vacina. Carreira Vamos atualizar a acadêmica, carteira da vacina. Você é louco, Pô, é o ano que sequência. vem, quando a gente voltar para categoria de base, vai Não, estar mas peraí, todo acho que esse mundo bem programa vai pro ano vacinado que aqui. vem, né, irmão? Então, ano que vem, quando começar, quando a Esse gente programa voltar. acho que é ano que vem a gente vai subir. Quando a gente voltar, quando a gente voltar de férias, isso aqui tá sendo gravado antes, vagabundo sabe. Quando a gente voltar das nossas férias, a gente vai mostrar aqui pra vocês atualizada a minha carteira e a do Zé, senão a gente não Vamos vai isso. fazer esse programa. É isso aí, isso Nós aí. vamos mostrar a carteira atualizadinha. Tudo com redondo. pelo menos Tudo. Exemplo, 80%. exemplo. É claro, o pelo menos mínimo. 80%. Que essa antitetânica aí eu vou ver bem conversadinho, eu não vou tomar não. Isso é só se machucar. É. Toma também a antitetrânica também, pra não ter treta. Antitretânica. Eita. Tem essa aí também? Você tá inventando. Para de graça, cara. Tá vendo? Não sei nem Pô, ironia, aí filho. não dá, aí não dá. Tá, é brincadeira, Zé. Tem que rever esse pessoal que você convida. hein? Não, Ó, brincadeira. não, Pelo mas- amor de Deus, muito obrigado. Você foi sensacional. Zé, ó. Gui, bom encerra- demais, encerramos maravilhoso aqui. o papo. Você é louco, irmão. Mais uma vez. Lindo demais, né? E é nóis. Se você ficou aí até agora, deixa. Gostei do Sankofa aí também na sua camisa. Esquece, filha. Isso aqui, quem me deu, a pessoa infelizmente não pode me dar outra. Eita. Não, porque ela morreu, é que ela não tem mesmo outra. Ah, então Então. gente, chora. Tá louco. Ela tá com a- inclusive tá com a vacina em dia. Ó, a gente encerrou esse programa aqui, um show de negacionismo. Você, da nossa parte aqui nessa. Tô embaçado. Deixa nos comentários se você sabia que tinha que tomar essa cara de vacina. Curte, comenta, se inscreve e até um próximo dia, né? Sempre, até a próxima. Obrigado a todos vocês que acompanham a gente. Seguimos firme e fortes. 465 inscritos, tá, pai? Vambora, vamos Mas crescer. começou pouco zerado, a pouco, viu? pouco Zerado. a pouco, moleque. É nóis. Não, obrigado você aí, viu? Valeu. Falou, Marcelo. Tchau, tchau. Na categoria de base.